Boa tarde, gente. Hoje, 18 de junho de 2026. E eu quero contar para vocês aqui coisas que a minha mãe me contava. Coisas que eu vi que a minha mãe me contava, né? Bom, em primeiro lugar, quero contar para vocês que a minha mãe era bem pobrezinha. Inclusive, eu também sou pobre, sabe? E aí, a minha mãe me contava que nós somos descendentes de índios. A minha mãe contou que a mãe dela era filha de uma mulher que era índia. Só que essa índia, ela era da Serra da Meruoca. A mãe da minha mãe morava na Serra da Meruoca. É uma serra que tem perto de Sobral. Antes de Sobral, assim por uma banda. Serra da Meruoca. E aí a mãe da minha mãe, né? Teve a minha mãe. E a minha mãe arrumou um homem que veio de São Luís do Maranhão. Então, o meu pai veio de São Luís do Maranhão. Tanto é que o nome do meu pai era Luiz. E meu pai conheceu minha mãe lá na casa da mãe da minha mãe, né? Dos pais da minha mãe. E aí, o meu pai contou que o meu pai morava em São Gonçalo do Amarante. E o meu pai trabalhava na linha de ferro. Sabe aquela linha que tem de ferro de Catreús a Fortaleza, que tinha antigamente? Hoje em dia ainda tem, né? Pois o meu pai trabalhou muitos anos ali, muito tempo ali na linha de ferro. E aí, quando eles chegaram ali no Tururu, meu pai começou a andar por ali. E no Tururu a minha mãe morava ali. Que o meu pai, quer dizer, o meu avô, pai da minha mãe, morava no Tururu. E aí o meu pai conheceu a minha mãe lá no Tururu. E ele trabalhando na linha de ferro do Tururu. Quando ele chegou lá, foi que ele conheceu. Porque ele estava trabalhando na linha de ferro. Aí quando chegou no Tururu, ele conheceu a minha mãe. Coisas que a minha mãe me contava, era isso. Que nós somos descendentes de índios, né? Mas eles já vestiam roupas, tudo vestido. Não vivia nus, não. Era tudo vestido, sabe? Já era vestido. E o meu pai ele veio de fora. O meu pai veio de fora. Meu pai é da família Vieira, veio de fora, é de familiares que veio de fora. Da família Vieira, meu pai. E aí, o pai do meu pai era Antônio Vieira. Antônio Vieira Gomes, pai do meu pai. E aí o meu pai era Luiz Vieira Gomes. Tá entendendo como é que é o negócio? Tá? Porque eles vieram de fora. Esses Vieiras aí, né? É desses Vieira que vieram de Portugal, meu pai. Ele contava que o pai dele tinha contado que o outro pai do pai dele tinha contado que eles eram de Portugal. E tinha vindo. Ficava contando de família para família, sabe? E aí contaram pro meu pai que eles tinham vindo de Portugal pro Brasil. E o meu pai é dessa família de Vieira que veio. Pois bem. E aí minha mãe me contava que quando a minha mãe conheceu o meu pai chegou lá, né, na casa do meu avô, e aí ele pediu água e aí o meu avô dava comida a ele, né, que ele era um trabalhador, né, da linha de ferro, e começou a gostar da minha mãe. E aí começou
eles trabalhavam lá na linha de ferro, eles ficavam, era no meio da rua mesmo, sabe? Debaixo do pé de pau, assim, os trabalhadores não tinham canto fixo, era naquele canto que estava trabalhando que eles ficavam aquela temporada. E aí então o meu avô ofereceu para ele ficar lá no alpendre, não dormir lá no mato, que eles dormiam lá, né, os trabalhadores, debaixo dos pau, armavam as redes, dormia debaixo dos pau. E aí o meu avô ofereceu o canto para ele ficar lá no alpendre da casa, que ele tinha uma casa grande com alpendre. E aí o meu pai começou a ficar lá, começou a gostar da minha mãe. Aí o meu pai pediu a mão da minha mãe em casamento. E aí parece que a minha mãe não gostava muito dele não, sabe? Mas naquele tempo, era um tempo que os pais era quem ajeitava o casamento das filhas. E como o meu pai ficava olhando para minha mãe, sabe? Aí, e o meu avô conversava com o meu pai era um homem trabalhador, honesto, não bebia, não fumava, não tinha essas coisas, né? Antigamente os homens eram mais direitos do que os de hoje. De hoje são muito beberrão, muito fumador, muito, sabe, usa as coisas. Naquele tempo não tinha essas coisas, né? E aí o meu pai era um homem trabalhador, trabalhava na linha de ferro, um homem muito honesto, muito trabalhador mesmo, sempre foi. E aí os pais queriam que as filhas se casassem. Peraí, gente. Que é isso? Uma coisa passando na tela. Pois bem, e aí os pais queriam que as filhas se casassem com um homem trabalhador, né? E aí, como meu pai era trabalhador, o meu avô disse, falou com meu pai, que o meu pai ficava querendo namorar com a minha mãe, né? Mas, gente, lembrando pra vocês que os namoros de antigamente não era como o de hoje não, viu? Que já é pegando, se beijando, não era. O namoro do meu pai com a minha mãe era assim. O meu pai pediu para namorar com a minha mãe e o meu avô aceitou. E aí, só que era assim, o meu avô lá tinha um banco e a minha mãe ficava sentada assim na ponta do banco e o meu pai ficava sentado do outro lado. Aí, à medida que o tempo ia passando, era que o meu avô deixava eles se encostar, ficar pertinho do outro sentado, mas era só sentado mesmo. E aí podia conversar, mas o pai e a mãe olhando, não podia. Na hora de dormir, cada um para seus cantos. Esse negócio como hoje é diferente, né, gente? Hoje se conhece, já é logo dormindo junto. Naquele tempo não tinha isso. E aí, eles começaram a se gostar e o meu avô arrumou o casamento. E aí, fez o casamento e o meu pai levou a minha mãe para morar no Barro Preto, município de Santana do Acaraú, que era um interior muito deserto, né? Interior de Santana do Acaraú, num lugarzinho chamado Barro Preto. E aí foram morar lá, o meu pai fez uma casinha de taipa, foi morar lá com a minha mãe, e aí começaram a ter filhos, e é como eu falei acho que eu falei no outro vídeo, não sei. Pois bem, aí a minha mãe teve, ao longo do tempo, a minha mãe se casou com meu pai, né, e foram embora para lá, e a minha mãe teve 11 filhos, escapou só 5, porque era uma época que não existia coisa de vacinar filho, não existia vacina, então toda doença que aparecia pegava e morria, né? E às vezes não era nem isso, às vezes era de verme, pegava verme, tinha verme, né? Não tomava remédio de verme, acho que tinha um tempo de tomar, não tinha vacina, pronto, já resumi, não tinha vacina, e aí por isso que os filhos morria, as mães tinham 10 filhos, morria 5, ficava 5. E aí eu fui uma das que escapei, né? E aí, gente, a minha mãe foi morar numa casinha de taipa. E olha só, as portas da casa
do meu pai e da minha mãe era era de talo de carnaubeira. Talo de carnaubeira. Meu pai fazia as portinhas cortadinha, botava um pauzinho no meio, aí fechava uma casinha de taipa, a salinha, a cozinha e um quarto, tá? Só isso. E um terreiro muito grande, porque naquele tempo, no tempo da minha mãe, naquele tempo que tá com muitos anos, gente, muitos anos mesmo, quase umas 2 décadas, né? Décadas, não séculos, 2 séculos, que é 100 anos, né? Quase, não. Muito tempo. Todo mundo sabe aí que 2 décadas é 20 anos e 2 séculos é 200 anos. Todo mundo sabe disso, né? Então é mais ou menos 2 séculos, 1,5 século, né? 150 anos atrás, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, a minha mãe viveu lá e depois teve esses filhos e depois todos foram embora, sabe? Foram embora tudo, ficou só ela e ele. Aí depois ele morreu e ela ficou sozinha. E depois, já tô fazendo um resumão, gente. Depois que ela ficou sozinha um tempo lá, que o último filho dela, que judiava com ela, foi embora, que era ruim, bebia, o último filho dela, até contei no vídeo aí, né? Que era o filho mais querido dela. E aí, quando ela adoeceu, aí mandaram me chamar para me trazer ela para cá. E aí a gente foi, levou ela para os médicos, fizemos vários exames. Ela estava com as veias do coração entupidas, colesterol alto e pressão alta e várias coisas, né? E só isso mesmo, ela não tinha diabetes, não tinha outras doenças não, ela tinha só isso. Ela vivia lá desmaiando, aí mandaram me chamar. E eu cuidei dela aqui por o tempo que eu já vivi a minha vida, né? Todo mundo já tinha suas vidas já. E aí trouxe ela pra cá e aí levamos ela os hospitais, fizemos exame. Hoje em dia ela vive lá na casa da outra filha dela, lá em Fortaleza, no Ceará. E aí, pronto, minha mãe já acabou-se, meu pai, ela também já está se acabando também. Daqui a pouco é nós, né, de um por um. Já morreu um irmão meu, o mais velho. E aí, e assim vai se acabando, né, gente? Então a história era só essa. A vida é muito triste, né, gente? Pois é, a minha mãe me contava que ela era índia. Mas a minha mãe era de família de índio, mas que essas índias já viviam vestidas, sabe? Então, gente, a história de hoje era só essa. Boa tarde.